Bom, essa dica aqui é uma dica bem legal. São as disponibilizações aqui de arquivos de capturas para realizarem aí experiências, exercícios. Eu vou explicar um pouco como elas estão disponibilizadas aí e qual é a ideia. Muito bem. Então, primeira coisa assim, né, para a gente fazer essa análise dessas capturas de tráfego, eu disponibilizei essas capturas em cenários com restrições de recurso de rede. Então, são 4 cenários, sendo um deles, vamos chamar aqui, normal, ou seja, sem restrição nenhuma. O que são essas restrições? São restrições de largura de banda, de atraso, de variação de atraso, que é o jitter, e de perdas. Então, estão disponibilizados esses arquivos. Agora eu vou explicar como eles estão organizados. Então a gente pode fazer isso de duas formas, né? Uma delas é alterar os recursos de rede, que é o caso aqui, e também em situações onde os hosts, cliente, servidor, apresentam sobrecarga. E isso reflete na parte da troca de dados em rede, ok? Mas ambos os casos aqui são importantes para o diagnóstico de problemas. Entender as duas coisas. Quando o problema é na rede, quando o problema é no host. Pode ser nos dois? Pode, também pode ser nos dois. Certo? Mas entender essa relação aqui. É rede? É no host? É no cliente? É no servidor? É o uso de CPU aqui no host? Ou é uma sobrecarga na rede? É tráfego concorrente aqui que está afetando? Certo? Então, entender isso. Para isso tudo aí, a gente ter essa lógica de o que é o certo e o que é o errado, a gente tem que saber as condições normais de rede, né? Para a gente ter a base. Para identificar as anomalias. Então, se eu sei o que é o normal, eu vou conseguir identificar o que não é normal, né? Seriam as anomalias. Muito bem, vamos lá. Então, essa é a ideia que eu trouxe aqui com esses arquivos, que eu vou mostrar agora. Então, estão disponíveis 81 arquivos. Eles estão divididos aí em cenários com e sem restrições de recurso de rede. Então, o objetivo aí é analisar o tráfego das aplicações, analisar o comportamento dos protocolos em condições adversas. Obviamente, nas condições, né, sem restrições, ou seja, condições normais e em condições adversas. É possível comparar porque foram feitas capturas mudando o cenário, mas mantendo o uso da aplicação. Por exemplo, foi feito um download de um arquivo numa condição de rede sem restrições, esse mesmo download em 3 outros cenários com problemas na rede. Problemas provocados, né? Eu vou mostrar como eu fiz. Então, estão assim categorizados. Então, temos um sem restrições. Essa aqui é a condição normal. Então, só existe um roteamento aqui acontecendo, não tem nenhuma restrição. Depois tem um cenário que é linha de escada, um cenário que é satélite. Então, aqui eu tenho restrições de largura de banda. Aqui eu tenho restrições de largura de banda, de atraso. Aqui eu tenho restrições no Transilvânia outro aqui. Largura de banda, atraso, jitter e perdas. Então, aqui é um pior cenário, né? Esse aqui é o pior cenário. Esse cara aqui. Muito bem. Então, onde é que estão essas capturas? Eu vou botar na descrição do vídeo aí. Elas estão disponibilizadas no Google Drive. Então, basta ter o link aqui, vocês vão ter acesso. Eu vou mostrar depois como é esse acesso. Não pede senha, não pede nada. Aberto, ok?
Então, como é que foram feitas essas capturas, né? Só explicando como foi feito, se vocês quiserem replicar isso, né? Quiserem fazer vocês mesmos essa experiência. Então, os cenários foram criados com a ferramenta OneName. Essa ferramenta OneName, ela é uma distribuição, certo? Essa distribuição aqui, o objetivo dela é fazer uma emulação, né? Uma emulação de rede WAN. Então, a ideia é tal como se fosse uma nuvem. Tudo que passar por esse OneName vai ser penalizado da forma como a gente quiser. A gente configura via web. Ok? Isso é um Linux, é free, certo? Então esse cara aqui não tem custo, é um Linux. Está disponível para fazer download. Tem outras ferramentas similares, certo? Isso aqui é uma ferramenta que eu uso em aula, uso muito bem, certo? O pessoal usa com facilidade, então essa é a ideia. Fora isso, como é que eu simulei a parte de cliente-servidor? Né? As aplicações rodaram aonde? Foram criadas máquinas virtuais com Windows, com Linux, para fazer os papéis, né, de clientes e servidores dos serviços. E aí foram feitos, então, um cenário onde, entre cliente e servidor, passa pelo OneName e aí se faz, então, as restrições de acordo com o cenário que a gente quiser. Então foram montados esses cenários aqui, esses nomes, na verdade, são baseados aqui no comportamento de uma linha de escada, no comportamento de um tráfego por satélite. E o Transilvânia aqui, eu usei um cenário terrível aqui, certo? Por isso eu chamei de Transilvânia, certo? Aqui tem uma tabela mostrando alguns outros cenários que eu utilizo normalmente. Então, o que são esses cenários? Bom, sem restrições, o OneName vai ser só um roteador. Não tem nada aqui de restrição. No linha de escada, limitei a banda em 48 kbps por segundo. No caso aqui, que a gente não está disponibilizado aqui, né? Rede wireless, por exemplo. Estou simulando aqui o comportamento de uma rede no padrão 802.11b. Então, largura de banda disponível, o atraso, o jitter, perdas. Então, caso satélite, 1,5 megabit, um atraso de 450 milissegundos, jitter de 15 milissegundos, sem perdas. Tem o cenário de VoIP e tem o Transilvânia aqui, com 2 megas, 700 milissegundos de atraso, isso é muita coisa. Um jitter de 100. O que é o jitter? A variação do atraso, né? Então aqui poderá acontecer atrasos variando de 700 até 800, ok? Variando para trás também aqui, pode chegar a 600. Então ele joga dessa forma. E 15% de perda, que é muita coisa, certo? Isso aqui está simulando um link de rádio horroroso, ok? Mas a ideia é exatamente essa, a gente provocar um limite. Não adianta botar aqui 100% de perda. Ah, que legal, o que vai acontecer? Nada. Não é esse o objetivo, né? Aqui já é um exagero, mas é legal de entender o comportamento dos protocolos e do serviço. Beleza. Então, rapidamente aqui como funciona o OneName. Tem vídeos aqui no canal sobre o OneName, como ele funciona, como é a montagem. Então, basicamente é assim, ó. O OneName é uma máquina virtual. Ele é um roteador, certo? Ele funciona como um roteador. Ele tem uma interface web que a gente consegue configurar as restrições. No servidor e no cliente se configuram rotas. O que faz essas rotas? Força o tráfego entre, por exemplo, esse IP140 e o IP40 passarem pelo OneName. Você pode estar olhando assim, mas vem cá, isso aqui é a mesma rede, cara. Ó, não é a mesma rede, eles vão tudo na mesma rede local. Aí a gente tem que entender um pouco de roteamento, certo? Só para não estender muito aqui. Mas se nós usarmos, como está sendo usado aqui, um /32 no prefixo da rede, esse cara aqui é prioritário em relação à rede que seria o /24 aqui. Esse 192.68.200 aqui é um /24. Então, quando for se escolher a rota, vai se escolher sempre que tiver um prefixo maior de rede. Então, esse cara aqui vai ser precedente em relação a esse. Por isso, em vez de haver a comunicação assim, ó, entre esses dois caras, a comunicação vai se dar por
roteamento assim. Então tem que fazer a configuração de rotas dessa forma. Aí tu força a passagem pelo ONEM e aí tu faz as restrições. É bem simples de usar o ONEM, certo? Sugiro que deem uma olhada nesse vídeo aqui. Vou deixar na descrição também. E o repositório do ONEM, onde tem a ISO, para poder usar esse cara aqui. Isso é bem legal, dá para fazer bastantes exercícios aí para entender um pouco o comportamento da rede. Bom, em relação aos arquivos que estão disponibilizados, certo? Vocês vão perceber quando acessarem a pasta compartilhada no Google Drive, que esses arquivos aqui estão para cada um dos cenários, né? Então tem 4 vezes isso aqui. Os nomes são iguais. Aqui tem uma breve descrição de cada um. Então tem DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IRC, esse jogo da velha, JPerf, esse jogo Little Fighter 2, MySQL, Remote Desktop, né, o RDP, Samba, SCP, SSH, TeamSpeak, que é uma aplicação de VoIP, Telnet, TFTP, transmissão de streaming de vídeo, de áudio usando VLC e o VNC. Então esses caras todos estão lá disponíveis. Então são as mesmas, tipo, exemplo, foi transferido aqui por HTTP um arquivo de 5 MB. No cenário sem restrições, no Transilvânia, no linha de escada e no satélite. Então, dá para comparar essas capturas aí em 4 cenários diferentes. Muito bem. Então, vou mostrar aqui onde é que está, né, essa pasta, como ela está organizada. Vocês vão, a partir do link, né, que está disponibilizado para vocês aí. Aqui tem as descrições dos arquivos, né, que eu mostrei agora. Que aqui tem aquela tabelinha. Assim, se ele carregar aqui ou não, né? Não está afim. Ok? Mas linha de escada. Vocês vão ver algo assim. Deixa eu botar aqui, fica mais fácil, ó. Então, linha de escada, vocês vão ter Samba, DNS, FTP, HTTP e por aí vai. Certo? E aí, vocês podem fazer o download e fazer um baita exercício aí com o Wireshark. Ok? Então é isso, pessoal. Essa é a dica aí. Espero que vocês aproveitem.